Muito bem-vindo, Diego. Obrigado, Vitor. Prazeraço, cara. Obrigado. Prazer é nosso. Diego, queria entender para onde vai esse dinheiro, né? Quais são as áreas que esses investimentos de 17 bilhões de reais, 25% a mais do que o investido durante esse ano fiscal, né? Qual é a intenção do iFood? Onde vai? Qual é o destino desse investimento? Boa, Vitor. O investimento de 17 bi, ele tem alguns caminhos, mas três grandes áreas de concentração. A primeira delas é tráfego para crescimento. Existe uma porção muito grande onde a gente está investindo no desenvolvimento de mecânicas, no desenvolvimento de trabalhos em conjunto com o restaurante, de iniciativas que têm o propósito de gerar crescimento para os restaurantes. É com isso que a gente espera conseguir manter um crescimento acima dos seus 40% anuais, ano contra ano, como a gente tem feito nesses últimos anos. O segundo grande bloco tem a ver com tecnologia e inteligência artificial. A gente está aumentando em mais 1.000 pessoas, quantidade de pessoas no time, majoritariamente alocadas no time de Data Science, no time que, de alguma forma, constrói os nossos modelos proprietários de IA. E a gente espera, com isso, conseguir evoluir exponencialmente em diversas soluções que têm aumentado, em grande medida, a produtividade dos restaurantes. E o terceiro ponto é crédito. A gente vem trabalhando nesses últimos anos com uma oferta de crédito para restaurantes. A gente tem hoje uma carteira na casa de R$ 1 bilhão, e essa carteira vai aumentar agora para 2,8 bilhões de reais. Diego, eu queria entender exatamente há uma perspectiva de também um aumento do repasse daquela taxa para os restaurantes também a partir desse investimento? O que a gente espera é uma faca de dois gumes aqui. De um lado, o restaurante vendendo mais, ele, por natureza, absorve muito mais vendas e, portanto, repasses. A expectativa nossa é que esse ano a gente supere o número de 120 bilhões repassados para os restaurantes. Do lado dos entregadores, existe também um aumento substancial. A gente espera, nesse exercício social de abril desse ano até março do ano que vem, que a gente repasse para os entregadores mais de 5 bilhões de reais, o que é geração de renda direta para a categoria. Esses repasses para os entregadores, eles seriam calculados ali exatamente no valor da entrega, né, Diego? Porque há aquela discussão, que há uma demanda por parte de alguns entregadores, há um projeto de regulamentação do governo federal tentando vinculá-los de uma forma mais ostensiva do ponto de vista trabalhista. Eu queria entender como é que estão essas discussões também do ponto de vista regulatório e esse diálogo com o governo federal. Ótimo. Olha, a gente entende que existe um processo de amadurecimento muito bom nessa discussão, ainda que ainda existam divergências, o que é natural dentro de um processo de progresso. No nível do judiciário, a gente já vê uma visão cada vez mais clara de que não existe um vínculo trabalhista. A jurimetria, que mede essas decisões de forma geral em todas as instâncias da justiça brasileira, ela é majoritariamente a favor das plataformas. Do lado do executivo, existe um diálogo muito bom. O ministro Marinho, ele liderou no ano passado um grupo de trabalho que permitiu a gente chegar até um bom nível de convergência nas discussões de uma possível regulamentação. Existe ainda uma discussão ali, em especial ligada à questão previdenciária, mas um grande caminho foi avançado. E no nível do Congresso, o presidente da Câmara, Hugo Mota, instalou uma comissão especial que vai, a partir do recesso, do fim do recesso do Congresso, passar a discutir novamente um novo projeto que possa regulamentar a categoria, um projeto que parte da premissa de que não existe o vínculo e que, portanto, a gente cria uma nova lógica de relação trabalhista no Brasil. Como é que funciona essa lógica, Diego? Porque, claro, a gente passou por uma revolução do ponto de vista digital e há muitas discussões acerca dessa prestação de serviços, principalmente por meio dos aplicativos, né, que fazem, na verdade, essa conexão entre, por exemplo, um restaurante e o consumidor, ou no caso, por exemplo, de aplicativos de transporte, evidentemente, de um cliente com também um prestador de serviço. Eu queria entender o que deve estar nesses ditames, então, propostos e discutidos no Congresso Nacional acerca exatamente dessas novas relações de trabalho que a internet propiciou para a gente. Olha, Vitor, acho que já é um consenso que essa nova estrutura na relação de trabalho, ela muda alguns paradigmas no Brasil. O primeiro deles é a gente começar a enxergar
o salário mínimo desmembrado nas horas de trabalho e não com aquela visão mensal que historicamente a gente enxerga. O segundo elemento é que você tenha dentro desse valor a composição dos custos ligados à operação da pessoa que presta um serviço. Por exemplo, um carro ou, por exemplo, uma moto. Então, esses custos passam a agregar ali também o valor que é pago. Terceiro continua existindo uma relação com o salário mínimo, o que, portanto, significa que a recomposição ao longo do tempo da inflação também acontece, mas, de novo, em bases de horas e não necessariamente em bases mensais, como a gente vinha até então. E, por último, existe uma equação previdenciária nova, que essa talvez seja o último quebra-cabeça que a gente precisa montar ainda. E por que eu digo que é novo? Porque é um comportamento diferente. Assim como em algum momento na história as domésticas tiveram uma estrutura diferente, porque tem uma rotina diferente em relação ao padrão, a gente passa a ter os entregadores, os motoristas de plataforma também com uma nova estrutura. É interessante isso, mas as discussões elas tangem, por exemplo, algum tipo de colaboração voluntária ao INSS ou até mesmo a fundo de previdência privado. Como é mais ou menos nesses ditames que essa discussão tá se dando, Diego? Vitor, a gente não pode não ter a figura da Previdência. É uma questão lógica, humana, é uma questão de bom senso. Então, não existe nem de um lado, nem de outro, qualquer expectativa de que nós não tenhamos a lógica previdenciária aqui. Qual vai ser a solução final? Eu não sei te dizer. É isso que a comissão no Congresso se propõe a discutir. O que eu tenho certeza é que a premissa é que teremos uma lógica previdenciária. Se for pública, com certeza seguindo aquela lógica que obedece uma contribuição muito maior da empresa, portanto, da plataforma, e uma contribuição muito menor do profissional na relação de trabalho. Se for privada, eu diria que a gente ainda precisa desenhar, porque nunca houve uma discussão aprofundada do como isso é possível ser feito de uma forma privada, porque ninguém até então encontrou a viabilidade, o que não quer dizer que não exista. Interessante. Queria mudar um pouquinho de assunto, Diego. Queria conversar sobre a regulamentação do PAT, né? Que a gente sabe que causou também bastante movimento ali durante os últimos anos, né? Com uma certa resistência por parte do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, por exemplo, em relação a algumas demandas do iFood. Eu queria entender como é que estão essas conversas, essas relações, inclusive, com o governo federal acerca exatamente dessa liberdade maior que era garantida pelo sistema ali do iFood, né, que inclusive deixava que o trabalhador escolhesse, por exemplo, se os recursos iam ser usados no mercado ou em restaurantes, e também aquela discussão acerca da liberdade maior da escolha por parte desses colaboradores de empresas privadas, por exemplo, né, de escolher a bandeira com a qual ele queria receber, né, qual tipo de conta e qual tipo de empresa que ele poderia usar ali de vale-refeição, alimentação. Como é que estão essas discussões agora? A gente sabe que isso é um imbróglio que se arrasta há bastante tempo. Vitor, o que a gente tem aqui é uma consequência direta de uma nova legislação que foi aprovada cerca de 4 anos atrás e que ela precisa agora ser regulamentada e operacionalizada. Eu não acho que existe uma resistência do ministro Marinho. Existe um diálogo e é natural que pessoas eventualmente tenham opiniões diferentes até que uma convença a outra. Existe um diálogo constante, a gente tem tido a oportunidade de sentar à mesa em vários momentos com os técnicos, com as pessoas que compõem essa discussão e evoluir na discussão. Mas essa é uma discussão que vai muito além do Ministério do Trabalho. É uma discussão complexa que pode envolver o Banco Central, o que pode envolver a Fazenda, que pode envolver a Casa Civil. Então, é uma discussão que está sendo construída de uma forma mais sistêmica. Ela, nesse momento, eu diria que ela está numa velocidade muito baixa. Eu não vejo aqui nenhuma grande expectativa da gente ver um anúncio relacionado à discussão da portabilidade que você mencionou nos próximos meses. Mas eu tenho certeza que ela vai andar, por uma razão muito simples. Existe uma lei no Brasil que diz que ela precisa ser implementada. Então, em algum momento, os órgãos do executivo vão ter que implementá-la. Diego, houve um burburinho no mercado de que o iFood estaria pretendendo, por exemplo, comprar a empresas como a Alelo. Esses 17 bilhões aí já tem um recurso provisionado ou não? Os burburinhos do mercado. Vitor, não, é assim, os 17 bilhões são investimentos diretos, já mapeados e certos, que o iFood vai fazer, em especial naquelas 3 grandes categorias que eu mencionei, a principal delas para crescimento de restaurante. Existe um segundo valor que é além desses 17, que são investimentos em startups. Então, a gente deve investir ao longo desse mesmo exercício cerca de 500 milhões de reais. A gente fez um primeiro anúncio na semana passada
uma empresa chamada CRN Bônus, que é a principal empresa do varejo, relacionamento entre marcas e consumidores, e agora a gente está esperando a aprovação do CAD. E a gente tem aqui outras opções mapeadas em startups. Volumes que estão ligados a aquisições de empresas, né, que vão além dos investimentos em startups, ele também não compõe esses 17 bilhões. Em relação a Alelo, a gente não comenta esse tema porque ele não é um tema formal, não é um tema real, não quer dizer que a gente efetivamente esteja em negociação. O que eu posso dizer é que é o meu papel liderar uma empresa que precisa olhar as oportunidades que permeiam o seu core e as suas adjacências. E, obviamente, eu estou fazendo isso tentando entender como as boas opções que existem no mercado brasileiro. Mas, de novo, sobre a Alelo, não existe nada oficial a ser comentado. Tá certo. Diego, a gente sabe da capilaridade do tamanho que o iFood tem hoje aqui no Brasil. Tem, evidentemente, concorrentes também de bastante musculatura, né? Mas eu queria entender como a empresa vem se preparando exatamente para essa ampliação da concorrência, né? Com a chegada, por exemplo, daquela empresa que é ligada à Meituan, né? Com a chinesa, e também aquela volta do 99 Food, né? Só aí já são duas empresas que têm algum tipo de know-how e que estão chegando de uma forma bastante agressiva no mercado brasileiro. Como é que o iFood está preparado para abarcar exatamente esse aumento da concorrência? Vitor, uma empresa que evolui ao longo do tempo, ela não reage à competição. Ela toma decisões estratégicas de construir ativos ao longo do tempo que a fazem mais forte, que a fazem a mais capaz. Portanto, eu não tenho aqui uma reação à competição, né? Eu não vou aqui pegar os meus recursos e entrar numa guerra de dinheiro contra dinheiro. A minha guerra aqui é contra eu mesmo, é contra uma capacidade de evoluir ao longo do tempo. A gente está aqui hoje no iFood Móvel, onde a gente anunciou os 17 bilhões de reais, esse evento que reúne aqui milhares e milhares de restaurantes presentes, e parte dos anúncios aqui são de outras iniciativas que a gente desenvolveu, algumas delas, nos últimos 7 anos, e que agora ganharam maturidade. Então, o que eu estou preocupado é em continuar construindo essas iniciativas. Mas está vindo concorrente novo. Mas sempre veio. Um dia foi o Uber Eats, um dia foi a Rappi, um dia foi a Glovo, um dia foi o iPhone, um dia foi o Delivery Munch, um dia foi o WhatsApp. Isso faz parte, é da vida. Né? De novo, o meu papel como líder dessa empresa é ter a capacidade de tomar boas decisões que me evoluem e que não me involuem. Certo. Diego, daqui a pouco acaba o jornal, 13h. Vou pedir um iFood aqui para almoçar. Antes de ir lá para o bastidor CNN, te agradeço muito pela disponibilidade. Tinha um bando de perguntas a mais para fazer, mas realmente nosso tempo é curto. Muito obrigado, Diego Barreto, CEO do iFood aqui no CNN Money. Prazer é nosso. Até mais.